digna. Para se obter o conhecimento, não tem fonte mais segura do que a palavra de Deus. O Senhor lhe disse a Jeremias: eu velo para cumprir, ainda que pareça que ela contradiz a ciência, ainda que pareça que ela contradiz o que alguém pensa, mas disse Pedro: seja todo homem mentiroso, verdadeiro é Deus. Amém? Glória a Deus. Alguns estão anunciando aí pelas redes sociais que o arrebatamento da igreja não é uma verdade. Porque o único que falou sobre arrebatamento foi o apóstolo Paulo. Eles dizem que Jesus não falou do arrebatamento. Logo, eles imaginam que Paulo estaria inflamado naquele momento e por muita emoção ele acabou dizendo que o povo vai ser arrebatado. E muitos estão reproduzindo essa mensagem, porque tem gente que quer pregar, mas não quer ter o cuidado de estudar. Não quer orar, não quer jejuar, não quer esperar de Deus uma palavra. Não, é muito mais fácil hoje, com a inteligência artificial, pedir uma pregação e aparece ali pronta e alguém reproduzir o pensamento de alguém. Mas nós acreditamos sim que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Tem alguém que acredita? Não, mas eu quero saber se eu estou sozinho ou se tem alguém que acredita de verdade. Isso é tão sério que eu quero que você incomode quem está ao seu lado e pergunte com seriedade: o senhor acredita que a igreja vai ser arrebatada? Aleluia. Você acredita de verdade, irmão, no arrebatamento da igreja? Então eu vou tentar aqui extrair pelo menos de 3 irmãos. Vou começar por aqui. Já que os senhores acreditam, me diga, quando será o arrebatamento? Quando será o arrebatamento? Esse lado aqui, amanhã? Esse é amanhã. E esse lado aqui, quando será? Depois do carnaval? Virar como um ladrão. Eu pensei que era depois do carnaval. E lá em cima, quando será o arrebatamento? Pois é. Perceba que nós não sabemos, e quem sabe, ou quem respondeu, imagina que será amanhã, depois de algo que vai acontecer, depois de pregar o evangelho. Só que na verdade, o arrebatamento pode ser agora. Se a gente fica fazendo cálculo para o que vai acontecer amanhã, a gente se atrasa, porque tem gente que gosta de se arrumar em cima. Sabia que ia viajar, não fez a mala ainda, na hora, peraí, aí vai tomar banho em cima da obra. Só que meu pai, quando a gente falava no interior, você ia viajar, meu pai sempre chegava antes do horário. E ele dizia pra gente, ele dizia: olha, o ônibus não espera. Quem tem que esperar somos nós. Então, já que nós acreditamos no arrebatamento da igreja, e é uma doutrina de Cristo, vai acontecer assim, não sabemos. Pode ser amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, mas pode ser agora. E já que nós acreditamos, já que você acredita, a pergunta é: está se preparado? Porque é fácil dizer, eu acredito. Mas quem acredita se prepara. Aleluia. Quem acredita não vai ficar, porque não vai dar tempo. Aleluia.
Eu louvo a Deus porque na abertura do culto, um dos obreiros estavam orando, dizendo: ainda dá tempo, igreja! Ainda dá tempo, igreja! Pode ser agora. Alguém pode desaparecer aí, ó. Por quê, irmão? Haverá duas formas de Cristo vir. Ele virá para a igreja. Vocês estão aqui? Amém. E ele virá para Israel. Quando a gente fala assim, Jesus voltará, a volta de Jesus, aí alguém pergunta, vai ser antes da grande tribulação, é no meio, ou é depois, que fica essa discussão. Um querendo saber mais do que o outro, percebam que se discutem, mas ninguém chega a uma conclusão. E se não chega a uma conclusão, ninguém está certo. Porque a verdade é uma só. Acontece que eles dizem, não, porque apenas Paulo falou de arrebatamento. Sim, porque a volta de Jesus é uma coisa e o arrebatamento da igreja é outra coisa. Vamos repetir isso? A volta do Senhor Jesus é uma coisa e o arrebatamento da igreja, o arrebatamento é da igreja. Quem é a igreja? É aquele que tem uma aliança com Jesus. É aquele que se entregou a Jesus, ele recebe o poder de filho. Ele faz parte da eclésia, do grupo que foi tirado para fora, daqueles que foram chamados para ser corpo de Cristo. Porque vai haver um casamento no céu. E esse casamento será no período da grande tribulação aqui na terra. Enquanto a terra estiver passando pela grande tribulação propriamente dita, no céu vai estar havendo uma festa de casamento. E não tem festa de casamento sem noiva. E quem é a noiva de Cristo? Então quem não vai para o casamento não vai ser arrebatado. Quando o apóstolo Paulo falou de arrebatamento, entendam. Ele vai dizer que Pedro é o apóstolo dos judeus. Isso quer dizer que Jesus veio salvar os judeus. Deus levantou Pedro para ser o porta-voz para os judeus. Mas Paulo é o apóstolo dos gentios, aqueles que não são judeus, que se tornou igreja. Então, a mensagem para a igreja, Deus entregou a Paulo. Tanto é que em Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer, ó, o mistério que esteve oculto por séculos. Ninguém teve revelação, era um mistério por séculos. Ninguém ficou sabendo, nem Davi, nem Isaías, nem Jeremias, ninguém. Mas Paulo vai dizer, mas a mim, Deus revelou o mistério que esteve oculto por séculos. Qual é o mistério, Paulo? Ele disse, Cristo em vós, a esperança da glória. Porque a glória estava preparada para o povo escolhido, Israel. Mas agora Deus já havia preparado algo que não revelou ninguém e disse a Pedro, olha, quem não é judeu pode ser salvo. De que maneira? Através de Cristo. E se Cristo está em vós, Cristo está aí? Você pode ter esperança de um dia ir morar na glória celestial. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo usou essa palavra arrebatamento, no grego, significa puxar para cima. É por isso que quando nós temos uma imagem de arrebatamento, a gente vê pessoas subindo. Porque vai puxar para cima. Ou tomar com força. Percebam que nós só estamos aqui porque se eu soltar esse aqui, só obedece. Porque desce. Tem uma lei da gravidade que nos atrai para o centro da Terra. Por isso nós somos de pé. Pois tudo daqui no lugar não tem nada flutuando. Existe uma lei da gravidade que prende tudo aqui na Terra. Mas no dia do arrebatamento, um poder maior do que a lei da gravidade vai tirar um pouco daqui da Terra. Aleluia! Mas muitos não acreditam nisso. É só para quem acredita. Aleluia! Não é para ficar discutindo. Eu creio. Eu não creio. Problema de quem não crê, meu irmão.
Aleluia, para a igreja. Se não crê, é problema de quem não crê. Se você crê, glória a Deus por isso. Então Paulo vai dizer, vai ser puxado para cima. Quando será? Não sei, pode ser agora. Quando você estiver dormindo. Uma coisa eu imagino, que um dia depois desse acontecimento, para quem ficar, não vai ser nada bom. Alguns filmes que a gente assiste mostram carros desgovernados, aviões desgovernados, empresas paradas, vai faltar água, falta. Vai ser um transtorno, porque desapareceu o povo. E alguém acredita que vai ser um rápido. É algo que não vai ser anunciado, ninguém vai ver, não. De repente as pessoas vão sumir. Mas quando diz que Jesus virá em poder e grande glória, que todo olho o verá, é quando ele vier pós-tribulação para estabelecer o seu reino na terra, onde vai ter a guerra do Armagedon, ele vai vencer o inimigo, ele vai implantar um milênio na terra. Mas essa promessa é deixa para Israel. Para a igreja é casamento. Vai ser que horas? Se fosse agora, eu não sei se seria bom, seria? Eu não lembro quem foi a irmã aqui, não lembro agora. Se esse regime lembra quem foi que calculou o abrir e fechar de olhos. Foi você? Sim, não dá nada que eu esqueci. Me lembro. Ela calculou que um abrir e fechar de olhos é 0,06 milésimo de segundo. Nesse tempo tão minúsculo para nós, para Deus é o suficiente para ele cumprir o que ele prometeu. Aleluia, louvado seja Deus. Como é que vai ser? Olha que Paulo escreve aos Coríntios 15:52. Vai ser num momento, num abrir e fechar de novo. Quanto tempo você leva, né, para dar uma piscada? Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos, isso em 0, segundo a irmã, 0,06 milésimo de segundo. Deus não vai precisar de muito tempo, não. Mas vai acontecer um abrir e fechar de olhos. Quando vai ser uma dica aí? Ante a última trombeta. Todos os mortos, desde Adão até o dia do acontecimento, que morreram em Cristo, vão ressuscitar. E os que estiverem vivos serão transformados. Juntos encontrarão o Senhor dos ares, para estar sempre com o Senhor. Isso é em fração de segundo. Isso significa dizer que não vai dar tempo pedir perdão. Isso significa dizer que não vai dar tempo se arrepender. Quem vai viajar precisa estar pronto agora. Agora, o que tem causado dano para a doutrina da ressurreição? O que tem convencido pessoas que isso é uma falácia de Paulo e de alguns, é porque eles estão disseminando uma doutrina negando a ressurreição. A ressurreição é uma doutrina bíblica. Muitos preferem acreditar na reencarnação ou em qualquer outra coisa, mas não acreditam que haverá ressurreição. Só que a Bíblia nos diz que Cristo é o primogênito dos mortos. Ele morreu e ao terceiro dia ele, assim como ele ressuscitou, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão também. Mas só que alguém, amados, eu quero chamar a atenção que a ciência está se multiplicando, porque é normal você encontrar na rede social pessoas que se dizem que são doutores, que têm o dom da palavra, convencer com argumentos, e às vezes você fica, puxa, você começa a deixar de acreditar, porque parece que aquela pessoa está certa. Porque o diabo, ele é sagaz. Existe um grupo de pessoas que eles não querem
ganhar uma alma para Jesus. Não. Eles não evangelizam. Eles não procuram perdido para dizer que existe salvação. Não. Eles ficam procurando quem já é crente para causar confusão na mente da pessoa. Para querer mostrar que todo mundo está errado e que ele tem a verdade. E ele quer vender a verdade. Ele quer lhe mostrar a verdade. E aquela pessoa que se julga não ter conhecimento se rende. Só que a Bíblia diz que quem tem unção não precisa que ninguém ensine. Se você tem a unção do Espírito Santo, o Espírito Santo te ensina. Quando for verdade, ele testifica que é verdade. Quando for mentira, ele apita dentro de você. E sai daí, é falar se é mentira. Louvado seja Deus. A doutrina da ressurreição, amados, é a crença na possibilidade dos mortos voltarem. E Cristo prometeu. As Escrituras de Daniel e várias outras passagens mostram que é possível, sim, porque para Deus nada é impossível. Só que desde o dia de Jesus, já havia os saduceus, os filisteus, os fariseus, melhor dizendo, os saduceus, os fariseus, os escribas da época, que tinham domínio da leitura e da escrita. Amado, o povo em geral não lia. Havia os escribas. Esses doutores da lei eram homens que eles se destacavam porque tinham conhecimento. E quando você demonstra conhecimento, quem não tem conhecimento te chama até de doutor. Então eles ensinavam ao povo que não havia ressurreição. Aí chega quem? Jesus, dizendo que existe ressurreição. E aí eles começaram a confrontar a Jesus. E eles tentaram provar para o povo que Jesus estava errado. Jesus ele teve vários encontros com os saduceus. Era um grupo religioso. E suas interações eram registradas ali no Evangelho. Eles debatiam com Jesus. Eles debatiam com os fariseus. Por quê? Essas pessoas gostam de debate. Tem um programa, minha esposa estava me mostrando, um pastor aí conhecido. E sempre vai alguém para debater. Aí vai um terceiro Jeová, adventista, um batista, um assembleano. E aí ele levanta um tema e aí começa a discutir, às vezes um até ofende o outro e tal. Termina o programa e quem assiste não sabe o que está fazendo. A Bíblia é muito simples. Deus não é Deus. Trouxe confusão para a sua mente, peça licença. Não quero nada para me preparar, para me trazer a resposta. Não. Jesus não perdia tempo com eles. Jesus disse: eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Aleluia. Os saduceus tentaram confundir Jesus com argumentos muito fortes, muito plausível. Olha só o que diz em Mateus 22, 25, 28. Ora, houve entre nós, olha o que ele diz a Jesus, 7 irmãos. E o primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, eles estão zombando de Jesus. De qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus está ensinando que existe ressurreição. Ele dizia que não existe. Aí ele chega na frente de todo mundo e diz: mestre, me responde uma coisa. Olha isso. Houve uma mulher que casou com um homem, o homem morreu, tinha que ter filho para prosseguir, né, a descendência. E os 7 casaram com ela, mas não teve filho de nenhum dos 7, mas os 7 tiveram relação com ela. Na ressurreição, vai ressuscitar os 8. Quando ressuscitar, ela se vê diante dos 7 maridos, de quem ela será esposa. Um argumento desse, muitos de nós puxam, é verdade. Puxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. A confusão. Mas
Jesus vai dar uma resposta. Glória a Deus por isso. Aí mesmo, em Mateus 22, a partir do 29, Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E, acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus nos declarou, dizendo: eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Com essa palavra eles foram embora. Eles estavam querendo um documento de quem morreu, eles são vivos. Só que na ressurreição, não é terça-feira de casamento, é coisa aqui da terra. É coisa para esse corpo aqui, carne. Porque a ressurreição para o arrebatamento, esse corpo não entra no céu. Essas paixões carnais não vão entrar no céu. Então eles não conhecem as Escrituras que Jesus está dizendo. Eles não sabiam como vai se dar a ida para o céu. Aleluia. Não conhecem o poder de Deus. Não sabiam o que Deus é capaz de fazer. E Deus ele é tão maravilhoso que Ele mostra o poder dele na coisa mais simples, para tentar alcançar o nosso entendimento. Só que os homens querem buscar coisas difíceis, palavras que impressionem, não para exaltar a Deus, mas para dizer: rapaz, você é um cara inteligente. Poxa, eu nunca tinha prestado atenção a isso. Olha a simplicidade de Deus. Pense numa pessoa que morreu em Cristo e a outra morreu sem Jesus. Eu coloquei aí para exemplificar para os irmãos um grão de feijão. Um grão de feijão, percebam que um foi jogado na terra. Jesus disse que quando a semente é jogada na terra, o que acontece com ela? Ela morre. Então, alguém abriu a terra, jogou o caroço do feijão, o feijão morreu o terror. Só que aquele caroço vai germinar, ele vai ressurgir, ele vai ressuscitar. Só que quando ele sair dali, ele não vai crescer um caroço de feijão, não. É diferente. Você pode morrer do jeito que você é. Eu com meu cabelo de pichain, com meu nariz, com as dores que eu tenho sentido. Mas se eu morrer com Cristo, no dia da ressurreição, não vai ser esse mundo. Aleluia. Não vai haver limitação. Não. E o apóstolo Paulo diz em Coríntios 15, 42, assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, esse corpo ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo. Deus já tem preparado um corpo de glória para a sua igreja. Aleluia. Amados, eu vou exagerar um pouquinho. Todo mundo sabe aqui o que é jaca. Pega um caroço de jaca e planta lá o caroço de jaca. Você joga a terra e acabou. Mas sabe o que é que tem dentro daquele caroço? Uma árvore. Uma árvore cheia de jacas. Ou seja, Deus já viu o resultado final. Talvez você aqui na terra seja aquele crente que está cansado, com um problema de saúde, com tantos problemas, mas permanece em Cristo. Aleluia. Porque se você permanecer em Cristo, aleluia, um dia você vai ressuscitar. Se Cristo chegar agora, você vai ser transformado. E esse corpo que precisa de analgésico, esse corpo que precisa de injeção A, injeção B, injeção C, de força de saúde, disso, daquilo, reumatismo, estou aqui, estou ali, esse
O feijão que não foi colocado numa terra com solo fértil, olha o que vai acontecer. Ele vai ser comido. E Jesus falou de um lugar, e quem for para lá vai ser comido. Foi Jesus que falou. Daniel, capítulo 12, versículo 12, ele diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Olha aí a doutrina da ressurreição. Uns para a vida eterna, e os outros para a vergonha e desprezo de Deus. Então, amado, a ressurreição é uma verdade. Porque se não houver ressurreição, Jesus não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, está tudo perdido. E a pergunta é: como vai ser o arrebatamento? Aleluia. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele vai explicar: não quero, porque ele é responsável pelos gentios convertidos. Não quero, porém, irmãos, que seja o quê? Acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm, porque para muitos morreu, acabou. Alguns não morreu. Aleluia. Tem uma senhora, ela diz que ela é. Como é o nome da pessoa que faz palestra? Coach. Ela é coach dos mortos. Aí eu não entendo o que é isso, eu vou tentar entender. Ela disse que é um atestado de óbito. O cérebro dela foi um atestado que parou, ela morreu. Só que depois ela voltou. E ela disse que voltou para dizer às pessoas que essa história que depois que morre, vai para algum lugar, isso é tudo mentira. Eu morri e não aconteceu nada e eu voltei. Aí as pessoas estão, poxa, que coisa boa. Porque assim, a Bíblia diz que as pessoas preferem ouvir mentira do que ouvir a palavra de Deus. Porque o que a palavra de Deus diz que depois da morte, segue-se. A Bíblia diz. Só que enquanto ela não crê, é problema dela. Quem a segue não crê, é problema dela. Mas você que tem a Bíblia, você que é crente, você que é cristão, você não pode só vir para a igreja e para casa. Vir para a igreja e não acreditar. Está perdendo tempo. Então, Paulo, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Como é que vai ser? Quem já morreu em Cristo, tem alguém da sua família que morreu em Cristo, vai ressuscitar primeiro. Depois você que estiver vivo em Cristo, vai ser transformado, ou seja, teremos um corpo de glória. Não vamos precisar pegar ônibus, avião, carro. Não, corpo de glória. Não mais dor, não mais sofrimento, não, é corpo de glória. Paulo fala aos Coríntios, capítulo 15, ele diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Mistério é algo que ninguém sabe, mas Deus revelou a ele. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O seu corpo vai ser transformado no corpo de glória. Você não vai mais sentir dor, cansaço nas pernas, fadiga, insônia. Não. Só que acreditar nisso parece ser não é real. Mas está na Bíblia.
Aleluia. E como é que vai ser? Ele diz aqui, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte. Aleluia. Quer dizer que quando o seu corpo for transformado em um corpo de glória, nunca mais você vai morrer. Nunca mais a morte vai te amedrontar, não. Ela foi vencida. Aleluia. Você venceu a morte. Agora o seu corpo não morre mais. É corpo de glória. Aleluia. E nós precisamos, amados, ouvir essas coisas, porque a igreja tem perdido a sua direção. A igreja está querendo ouvir, é que tem uma chave de carro, chave de apartamento, porta aberta. Essas coisas é bom aqui para a terra, mas nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos, nós não vamos permanecer aqui, nós vamos ser arrebatados, nós vamos morar no céu. Louvado seja Deus. Aleluia! Aleluia! A trombeta vai soar e será antes da última trombeta. A trombeta, ela representa o juízo de Deus na terra. E tem um líder de uma religião, ele é bem seguido nas redes, ele afirma que nós não conhecemos ao Deus que nós servimos. E ele vai dizer que Deus é amor. E ele usa um argumento muito forte. Altamiro, meu santo, o senhor teria coragem de pegar o seu filho e jogar na fogueira? A senhora faria isso, seus filhos? Faria assim? Você faria com o Murilo? Pegar o Murilo e jogar na fogueira? Jamais. Nunca. Então, um argumento desse, meu Deus, é verdade. Como é que Deus vai permitir que pessoas vão para o inferno? Ele vai dizer: Deus é amor, um Deus de amor, jamais permitiria isso. E aí ele fala: oh, mas isso é sentimento humano. Porque Deus, ele é amor, por isso ele criou Jesus. Deus é amor, por isso que o Evangelho está sendo pregado. Deus é amor, é por isso que o fim ainda não chegou, aleluia. Mas esquecem que o atributo de Deus não é só amor, Deus é justiça, louvado seja Deus, e a justiça será sem misericórdia, aleluia, louvado seja Deus. Então, virão as trombetas, cada trombeta é um juízo de Deus. Alguns dizem que já foram tocadas umas 3. Depois da quarta vai ter um intervalo, porque tem 3 ais, a se manifestar na terra. Ai é sofrimento. Aí vai dizer: ai, porque ainda vai ser tocada mais 3 trombetas. Ai, que virão os cavalos. Mas antes da última trombeta, quando propriamente vai estar o auge da grande tribulação, onde o anticristo vai estar reinando, acredita-se que a noiva vai ser... Aleluia. Então, quando Jesus estava saindo do templo, aí chega o discípulo de Jesus: mestre, o senhor viu a beleza do templo? Que prédio maravilhoso. Jesus não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, mestre, me diga uma coisa: quais são os sinais da tua volta e o fim do mundo? Aí Jesus vai começar a dizer: terremoto, fome. Só que Jesus está respondendo a uma pergunta. Que pergunta? A sua volta e o fim do mundo. A volta é quando ele vier para o teu reino. O fim do mundo é quando ele tem o reino do Pai
E aí agora nunca mais terá problema nenhum, porque o Cristo venceu, entregou ao Pai o seu reino. Louvado seja Deus. Satanás foi lançado no lago de fogo, a morte foi lançada no lago de fogo, o inferno foi no lago de fogo, e todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Aleluia. Aleluia. Mas Deus não vai deixar a sua igreja passar por isso. Por quê? Porque está escrito que haverá boda do Cordeiro, casamento no céu. Aleluia. E se você é a noiva, esteja pronto. Porque olha, irmãos, aqui na terra, a gente suporta noiva aqui atrás. Tem uns aqui que não vou nem falar o nome para não causar problema. Teve um aqui que eu fui embora, quem lembra dela? Eu fui para o interior, o casamento era 18 horas, a noiva chegou 22h15. Quase desviou. Mas tudo bem. A gente esperou. Só que quando chegar o momento que essa trombeta soar, quem subiu, quem ficou. Mas Senhor, em teu nome, Jesus vai dizer, eu te conheço. Mas em teu nome, aparta-te de mim. As ovelhas serão tocadas anunciando o juízo de Deus na terra. A justiça de Deus tem que ser feita, está sendo feita. Você acha que pandemia foi brincadeira de Deus? Você acha que as queimadas, as anomalias na natureza, o que está acontecendo? É juízo na terra. Apocalipse 8:9, leia depois. Vai dizer que é danos no mar, danos na floresta, nos animais. Vão ser soltos 4 demônios do abismo. Ele vai ser proibido de atingir a natureza. Ele vai ser proibido de atingir os animais. Vai atacar somente os homens. E vai ser dizimado uma terça parte da humanidade na terra. O que é isso? É juízo de Deus. Aleluia. Vocês estão esquecidos quando Pilatos disse assim: o que é que eu faço com Barrabás? Solta Barrabás. O que é que eu faço com o Cristo de vocês? Crucifica-o. Vou perguntar mais uma vez. Faz o que com Barrabás? Solta. E com Jesus, crucifica. Olha, não vejo o pecado dele. Eles disseram a Pilatos que o sangue dele, de Jesus, caia sobre nós. Eles não sabem o que eles falaram. Porque a Bíblia diz: quando Caim matou Abel, o sangue do teu irmão clama a mim. Depois Lameque mata 2 homens. E o Senhor disse: olha, você é um sanguinário. E ele disse: Senhor, agora onde eu for, alguém vai querer me matar. Por quê? Por causa da culpa. Agora imagina o sangue de Jesus clamando: eles me entregaram, eles me mataram, louvado seja Deus. Não demorou muito tempo, os judeus foram dizimados pelos alemães. Não é filme não, é realidade. Na pandemia, a gente passava na rua, aí vê nos prédios as pessoas: entre minha paz, entre minha vida. Aí pessoas convidaram, se ajoelhavam na rua e filmaram, que coisa bonita. Todo mundo: eita, que coisa linda. Aí passou a pandemia. Os bares voltaram a encher, o tráfico aumentou, muitos saíram da congregação. Você acha que Deus é pedido por dar causa pública? Juízo vem na terra. Aleluia. A ciência está multiplicando, mas quanto mais ela multiplica, por exemplo, mais os médicos não sabem de nada. É o que, doutor? Você ouviu isso, né? É o que, né, doutor? Aí, lá em casa, pelo menos, está errado, né?
eu vejo o remédio. Mas quem é espiritual tem que discernir o que está acontecendo no mundo espiritual. Aleluia. Só tem um jeito para parar isso aí. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e libertar a nossa vida, eu ouvirei do céu. Aleluia! Aleluia! Deus está dizendo, eu vou ouvir o meu povo. Qual é o problema do povo de Deus que não quer orar? Que não quer se converter? Tem lugar aí de crente que você não sabe se é igreja ou se é outra coisa. Não tem oração, não tem arrependimento. Antigamente alguém pecava, meu Deus do céu, irmão, eu vim aqui na frente pedir perdão à igreja, eu quero pedir perdão aos irmãos, quero pedir perdão, arrependimento. Mas agora o pecado, parece até que o pecado não é pecado mais. A igreja de Deus está na terra. Eu fiquei lá assistindo o rapaz que estava falando lá, o camarada. E ele disse, eu afirmo para vocês que Deus não castiga. Eu não me recordo agora qual é o salmo, eu posso lembrar a vocês. E que o salmista diz assim, Senhor, nós bendizemos ao teu nome, porque o Senhor não nos trata como nós merecemos. O que está acontecendo no mundo ainda não é o que a humanidade merece. Porque o que fazem com Deus, o que estão fazendo com o nome de Deus, porque agora não tem noção que sabe quem é Deus. Porque às vezes a gente respeita aqui, ó, o homem de Deus, o Didi, a gente respeita aqui os obreiros, a gente respeita essa semana, nós nos respeitamos, mas a gente não tem noção quem é Deus, quem somos nós perto de Deus. É zombaria com o nome de Deus. Só que Deus não se deixa escarnecer, amado. Ele se respeita. Ele bota cada coisa no seu lugar. Aleluia. Olha, percebe uma coisa. Se você assiste um filme ou qualquer coisa, aí geralmente eles mostram o céu à noite. O céu estrelado à noite. Alguém já viu uma imagem assim? Quantas estrelas tem naquela imagem? São milhares. Mas o importante, o interessante é que não tem nada parado. Segundo o astronauta que estava lá preso na cápsula, ele disse em uma entrevista que no espaço, a coisa mais devagar, o objeto mais devagar, é da velocidade do projeto de uma bala. Então está tudo em alta velocidade. Aí você olha a noite e vê tudo lá, era para estar tudo se batendo, né? Mas bate. Tem alguém controlando. Tem alguém que está controlando, aleluia. Nós não sabemos, amados, quem é Deus que diz, olha, eu sei, Senhor de Deus. Quantos fios de cabelo tem aí? Deixa eu falar isso. O Senhor não sabe, mas Deus sabe. Que Deus é esse? Que pega a água, põe aqui na concha da sua mão, olha, sabe isso aqui. Que sabe o peso do pó da terra, aleluia, que chama as estrelas uma por uma pelo nome, e todas se apresentam, aleluia, é esse Deus que está falando, aleluia, mas a graça dele, a misericórdia dele tem nos assistido, porque nós também somos crentes, nós maturamos o Espírito de Deus, e depois a gente vem com a nossa cara de Senhor, me perdoa. Depois só vem tudo de novo. Que amor é esse? Ah, mas Deus é bom, não vai castigar não. A pergunta é a seguinte: Deus muda? Não. Ele não castiga não, o que ele diz aqui, ó. Malaquias 3:18, lembra aí, por favor. Aleluia. Mas pastor, como assim? Não sei, acho que não foi escrevido.
Então vereis outra vez. Se ele disse outra vez, é porque já aconteceu a diferença entre que serve e que não serve, entre que acredita e que não acredita. Amados, se você, eu não acredito porque eu li, problema seu. Eu não li o que você leu, mas eu creio no que eu vi aqui, no que eu li aqui. Aleluia! Mas como é que pode Deus castigar outra vez? Quem lembra dessa cena? Aí alguém vai dizer, pastor, não, que nessa época aí já tinha criancinha de colo, ou não tinha? Nesse tempo aí tinham pessoas idosas, pessoas doentes, tinha, mas o dilúvio pegou quem não ouviu a voz de Deus. Deus levantou Moisés, Hebreus disse que Moisés era pregoeiro da verdade, pregoeiro da justiça. Eles zombavam de Deus. Ao invés de ouvir Deus, ia para a festa. Ao invés de ouvir Deus, ia casando, se dando em casamento, só pensando em prazeres da carne. E Jesus disse, olha, estejam apercebidos, porque assim será. Aleluia. Teve um rapaz conversando comigo esses dias, ele estava tacando pau no prefeito, tacando pau no governador, no presidente. Aí eu falei para ele, está chegando aí a festa do João, eu soube que tem investimento aí no cantor tal, nos cantores. Você sabe quanto é? Ele disse, 19 milhões. Eu disse, você vai? Eu disse, eu vou perder. Você tem que reclamar. A culpa é sua. Você fala mal dele, mas quando ele bota no show, você vai pro show. Ou seja, destruindo Aripigu, o homem sobe escada de joelho, o homem com a chicotada nas costas, ele faz promessas diversas, só não quer obedecer a Jesus. Jesus disse, vinde a mim, obedeça, ouça a voz dele, se renda a ele. E ele fez diferença. Quem ouviu entrou na arca, quem não ouviu pereceu. Mas pastor, Deus fez isso, está escrito. E eu creio nisso. Sodoma e Gomorra, fogo caiu sobre quem não ouviu a voz de Deus. Deus é tão misericordioso, amado, que Sodoma e Gomorra é terrível. Mas mesmo assim, Deus desce e disse a Abraão, eu desci para ver se é verdade o que você saber. Deus precisa descer para mim. Mas Deus está dando oportunidades. Ele poderia logo destruir, não. Era todo escuro, Deus vai descer para ver. Aí Abraão se lembrou que tinha parente lá, Senhor, e se tiver 50 justos, longe de mim, tratar o justo como eu trato mim. Tem diferença. Aleluia. Ô pastor, mas essa acepção de pessoas tem diferença. Quem é que está lá? Ló e a sua família. Então manda sair depressa, porque a sentença já foi batida, a cidade vai ser destruída. Amados, o que há de vir, virá. O que está para acontecer, vai acontecer. Aleluia, saia daí, como Deus. Aleluia, a trombeta tem sido tocada. Mas todo mundo tem coisa, não é bem assim. Não é isso que o texto quis dizer. Olha, é porque no original vá procurar o que fazer, porque você fala português, você se converteu pelo português, foi curado pelo português, foi salvo pelo português, e tem que permanecer pelo que está escrito aqui. Aleluia! Louvado seja Deus. Não esqueça, o arrebatamento da igreja e a vinda do Senhor são duas coisas diferentes. Vai ter a grande tribulação, sim, o anticristo, tal, Jesus vai vir com poder e glória. A volta de Jesus vai vir triunfante, todo mundo vai ver. Mas antes disso, vai acontecer o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada. Aleluia! É isso que nós vamos acordar todo dia. Meu Deus.
Se você mora numa casa, tem quantos crentes na sua casa? É só você ou tem mais alguém? Tem algum crente na sua casa que dorme no outro quarto sem ser o seu? Tem? Todo dia que você acordar, vai lá no quarto dele ou dela e dá uma olhadinha para ver se está lá. Se tiver, você fica ali. Porque se você olhar e não tiver, começa a se preocupar. Será? Será que foi? Eu fiquei. Ou você que é casado, quando acordar, olha logo se o cônjuge está do lado. Aleluia. Porque marido não salva esposa, esposa não salva marido, mãe não salva filho, filho não salva pai. A responsabilidade é pessoal. Aleluia. A salvação é individual. Aleluia. E Deus conhece quem é dele. O arrebatamento ele vai acontecer. E será para aqueles que derem ouvidos à voz de Deus. Tem que ouvir é a voz de Deus. Aleluia. Ah, mas fulano de tal, que é estudioso de não sei o que lá, falou que não é bem assim. Siga Jesus, que é melhor. Eu assisti um debate entre dois cientistas. Eu gosto de ouvir essas coisas. E um perguntou ao outro: você crê em Deus? Deus existe? O outro pensou e disse assim: para acreditar em Deus, é preciso ter muita fé. E você crê na ciência? Só para crer na ciência, basta uma fé pequena. Eles estão explicados. Isso é porque a Bíblia dos crentes diz que Jesus andou sobre as águas. O senhor acredita nisso? Todos os chamados já não. Para acreditar nisso tem que ter muita fé. Mas eles já estão falando aí no microfone e as pessoas estão me ouvindo a 2.000 quilômetros de distância. O senhor acredita nisso? O senhor acredita? Aí ele explicou como é que funciona as ondas que estão chegando naquele aparelho, a gente não está vendo, mas ele explicou os elétrons, os prótons, os nêutrons. Isso é verdade. Mas me diga uma coisa, e onde é que você acha os elétrons, os prótons, os nêutrons? Que ninguém está vendo, que está aqui no espaço. Ele disse: rapaz, aí só Deus. Então, crer em Deus parece que é difícil para eles. Mas para quem tem o Espírito Santo, você é convencido todo dia que Deus é na sua vida, que Deus está contigo, que Ele está te dando esperança, é Deus te fortalecendo, é Deus te ajudando. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia! Porque não pode ainda querer explicar, é só obedecer. Pedro, vem! Ele foi. Como foi para você? Mas ele foi. Só que a ciência quer achar uma explicação, não vai achar. Por exemplo, no Senado. Vocês podem pesquisar captar o som no espaço. Vocês devem saber, alguns, que no espaço não tem som. O espaço não vácuo, porque o som se propaga e tem massa. Tem corpo, sólido, gasoso, tem que ter uma massa para o som se propagar. Então, se explodir uma bomba lá no espaço, silêncio total. Porque não tem por onde propagar o som. Mas a NASA captou um som diferente. E eles gravaram. E trouxeram para os Estados Unidos a gravação. E aí estudaram, disseram: parece que é um som. E eu disse: mas isso parece uma música. E aí descobriram que era algo sendo tocado em uma nota musical. Que nota? Dó. São 7 trombetas. São quantas notas? 7. Dó. Lá. Esse som que eles ouviram, disseram que está numa
de dó. Bom, eu sou leigo, não vou discutir. Mas se é uma nota musical, são 7 nós e 7 trombetas, e eles ouviram o som em dó, talvez, estou afirmando, talvez seja o som de trombeta sendo tocado no céu. Juízo de Deus. Ou seja, os sinais estão aí para quem quiser, mano. O arrebatamento da igreja será o último sinal para os judeus, porque logo após o arrebatamento começará a grande tribulação. Mas a igreja vai estar na boca do Cordeiro. E para terminar, Paulo vai dizer que nós estaremos sempre com o Senhor. Depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros. Nós vamos estar com o Senhor. Aleluia. Parece que não, mas não perca essa fé. Eu vou morar com o Senhor. Eu vou ser arrebatado. Aleluia. Louvado seja Deus. Nos coloquemos de pé, por gentileza.